ou misericórdia? Gálatas 4, verso de número 1. Hoje a gente vai ler, continuar lendo muito a Bíblia, amém? Então, toma nota, se não der tempo você abrir, nós vamos realmente mergulhar nas Escrituras. A Bíblia fala a partir do verso de número 1 o seguinte, diz assim: afirmo, porém, que durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, ele nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Aqui a Bíblia já começa dizendo: eu estou falando uma verdade para você, eu estou afirmando algo. Ainda que você seja dono de tudo, se você for imaturo, ou seja, enquanto o herdeiro é menino, e aqui ele está tratando de coisas espirituais, amém? Então ele está dizendo: olha, enquanto você for um menino na fé, enquanto você for uma criança na fé, você não vai desfrutar dos benefícios que já é seu, dos benefícios que é seu direito, porque você já é herdeiro, você já é dono. E muitos dizem: pastor, porque eu não vivo essas coisas, eu já fiz rema, eu já congrego, eu escuto essa palavra, mas não vivo os benefícios dela. Maturidade. Enquanto o herdeiro é menino, de nada difere de um escravo. Ou seja, tem crente que vive no mesmo padrão de alguém que não crê e não segue a Jesus. De nada tem diferença de quem vive na escravidão do mundo, porque a diferença está na maturidade. Você suporta viver o que Deus tem para você? Ah, eu quero isso de Deus. Você suporta receber? Por exemplo, eu não posso dar o meu carro para o meu filho, é dele, só que ele não tem maturidade para dirigir. Você está aqui? Será que você iria conduzir bem aquilo que você pede a Deus? Aleluia. Então não tem diferença de um escravo. Vamos continuar lendo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então aquilo que é seu, já é seu. Primeiro, só que você não usufrui, porque quem determina o uso do que já é seu é o próprio pai, de acordo com a maturidade que você adquire para gerir, administrar. Enquanto isso, o que acontece, pastor? Outros administram por você. Você não usufrui na totalidade daquilo que é seu. Da mesma forma, ele diz: nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estão subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, que clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Meu Deus do céu. Aleluia. Deixa eu te dizer, irmãos, se eu tivesse aqui agora lendo um testamento, e nesse testamento tivesse dizendo assim: esse testamento testifica que o atestado aqui tem direito a uma Hilux, uma Ram, um apartamento na orla, certo? Tem direito a fazendas, e vou lendo aqui. E essa pessoa, o nome dela é Eric, Aline, Wesley, Rosana, Wilson. Diga aí, qual seria a sua reação?
Mas a Bíblia está falando isso. Você tem muito mais do que essas coisas que eu citei aqui. A diferença é que ela diz, agora, você tem que ter maturidade para ir requerer aquilo que é seu por direito. Porque senão, de nada você tem de diferente de alguém que não tem essas coisas. Aleluia. E a Bíblia diz, portanto, tu não és mais escravo, mas filho. És igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Meu Deus do céu. Está decretado, irmão. Amém? Então, pastor, como é que a gente adquire isso que é nosso? Porque, irmãos, a palavra de Deus, ele é o testamento que atesta o meu e o seu direito. Agora, não adianta você ter o testamento na mão e não saber os meios legais, certo? Existem os meios legais, espiritualmente falando, de você viver na plenitude do que é seu, espiritualmente. Então, eu quero falar um pouco com você sobre isso, porque a palavra que Deus nos deu foi uma palavra sobre um ano da multiplicação. E parece ser o ano da multiplicação, mas de fato, Deus nos chamou para viver uma vida transbordante, uma vida abundante. O que Deus tem para nós já é nosso. Você acabou de ler aqui. Deus, irmãos, é um Deus de muito. Isso está em tudo. Deus é um Deus abundante. Deus é um Deus, irmãos, mais do que o suficiente. Nada que nós vemos na sua palavra ou na criação, irmãos, é pouco. Tudo de Deus é mais do que o suficiente. Deus é um Deus de muito. Deus não aprende a ser abundante, irmão, Ele é. A Bíblia vai dizer em Gênesis, no capítulo de número 1, verso de número 28. Olha o que a Bíblia diz. Deus abençoou-lhes e ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai, sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus. Diga aí, Deus acrescentou. Deus, irmãos, é um Deus mais do que o suficiente. Porque a palavra diz, acrescentou Deus, porque o que já tinha sido dito até ali, já era mais do que o suficiente, irmão, para que o homem vivesse bem. O homem já tinha domínio sobre as coisas, o homem já podia exercer, crescer, multiplicar, e a Bíblia não se conforma, Deus não se conforma, a Bíblia diz, e acrescentou Deus. Deixa eu dizer, irmãos, quando você está conformado, a Bíblia diz, Deus não se conforma, Ele tem algo a acrescentar na tua vida. Deus não é um Deus que se conforma. Deus é uma fonte inesgotável. Quando nós chegamos em um topo de dizer, o que eu já aprendi em Deus, o que eu já sei em Deus, a palavra que eu já conheço, ela é o suficiente para mim. Deus diz, eu tenho mais, eu tenho algo a acrescentar à sua vida. Aleluia. E Ele continua dizendo, e acrescentou Deus, eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes. Aleluia. Olha só. E todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Agora veja bem, irmãos, mais uma vez aparece o alimento acompanhado da semente. Por quê? Porque tudo que Deus faz, irmão, tem dentro de si o potencial de multiplicar. Uma semente gera uma árvore, e uma árvore gera sementes e mais sementes. Deus é um Deus de multiplicação. E você vai ver isso por toda parte.
parte por toda natureza. Um homem e uma mulher gera semente, gera óvulos, gera filhos, porque Deus é um Deus de multiplicação. Ele poderia, irmãos, simplesmente fazer as coisas como ele disse: haja luz, haja terra, haja árvore, mas ele decidiu, e cada um multiplique, cresça segundo a sua espécie, ou seja, multiplicai-vos. Mas tudo que multiplica tem uma semente, porque a multiplicação, você já viu uma semente nascer primeiro do que o fruto? Não, porque a semente está dentro. O potencial de multiplicar está dentro de mim e de você, irmão. Ele não é algo que vai vir, ele é algo que nós já temos. Quando Deus te criou com potencial de multiplicação. A primeira palavra liberada, irmão, sobre o homem não foi: e sobrevivam, e trabalhem para sobreviver. Não, irmãos. A primeira palavra liberada sobre o homem foi: multiplicai-vos, crescei e multiplicar. Esse é o plano original de Deus para nós. O plano original de Deus é crescer e multiplicar. Esse é o plano original de Deus para a tua vida. Esse é o plano original de Deus para a igreja. Esse é o plano original de Deus para a tua casa, para as tuas finanças. Pastor, eu tenho um valor na minha conta, crescei e multiplicai. Pastor, eu tenho isso, a saúde não está boa, minha saúde vai mal, crescei e multiplicai. Por quê, pastor? Porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você cresça em saúde, irmãos. A vontade de Deus é que você cresça em tempo. Pastor, eu estou sem tempo. Olhe para o seu tempo e diga: crescei e multiplicai. Aleluia. Deus, irmãos, é um Deus de multiplicação. E nós precisamos ter essa consciência. Se nós não formalizarmos isso bem, vai passar a época da chuva. Quem planta sabe, existem algumas plantações que você planta na expectativa da chuva, sim ou não? Ou seja, eu planto aguardando a chuva. Então, se existe uma provisão de chuva, o que é que alguém inteligente faz? Ele vai correr para arar a terra e deixar a semente preparada para aquela chuva. O que estamos fazendo no primeiro dia do ano, que Deus falou que é ano de multiplicação? Preparando a boa terra do nosso coração, preparando a nossa mente, entendendo: Deus quer que eu multiplique. Eu vou preparar minha mente, minha vida, minha casa para essa multiplicação. Aleluia. O Éden, irmão, não era o lugar do necessário. Deus não colocou um homem no lugar do suficiente. Aleluia. Quando nós lemos as escrituras no plano original de Deus, a Bíblia diz que Deus faz aquele jardim perfeito, com tudo em abundante. A Bíblia diz que Deus coloca o homem lá. E aquilo já era mais do que o suficiente para Adão e Eva, irmão. Mas ele diz: crescei e multiplicai. Ele diz: aí cultive. O cultivar aqui, irmão, na primeira fase do Éden, não era um sistema de sobrevivência. Você está aqui? Deus falou para o homem cultivar, Deus falou para o homem cuidar do jardim. E o cuidar daqui não era uma questão de sobrevivência, porque o homem não fazia nada do que fazia para sobreviver. O homem fazia o que fazia, porque estava vivo. Como assim, pastor? Eu estava na igreja essa semana, estou lá ainda finalizando umas divisórias de gesso, e eu estava lá em cima do andame colocando algumas placas e pensando: meu Deus, eu nunca fiz isso para colocar alimento dentro da casa, na minha casa, para sustentar os meus filhos. Um dia, eu em Sobradinho, eu já tinha ouvido isso, mas aconteceu comigo, já tinha ouvido um pastor falar isso. E uma pessoa disse assim para mim: pastor, o que o senhor está fazendo, eu não faria por dinheiro nenhum do mundo. É cuidando de pessoa, é dentro de reforma, e vai na casa de um, e visita outro, e ora e prega. Eu não faria isso aí por dinheiro nenhum do mundo. E minha resposta foi: nem eu. Porque eu não faço para viver, eu faço porque estou vivo. Aleluia. Então, o homem, irmão, o plano original de Deus não foi que o homem fizesse, lavrasse a terra para viver, porque a vida Deus já tinha dado. Tudo em abundância já existia. As árvores disponíveis no jardim o homem não tinha plantado.
e elas já estavam carregadas de fruto. Porque o que Deus está dizendo, não depende de você para gerar frutos. Eu não dependo de você para gerar colheitas, mas eu quero que você seja participante do que eu faço, porque eu não quero simplesmente que você viva, eu quero que você tenha vida, e vida em abundante. Produzir e multiplicar, irmão, não é coisa de quem vive, é coisa de quem tem vida em abundância. Aleluia. Eu não quero ser um crente simplesmente plantado, eu quero ser um cristão que frutifica, eu quero ser alguém que vive em Deus, e porque vive, gera vida. Aleluia. A gente vai ver que o sistema mudou por causa do pecado, não foi Deus que estabeleceu a dificuldade. Mas a Bíblia vai dizer em Gênesis 3,19, que a sobrevivência, ela passou a acontecer após o pecado. Ele diz, no suor do teu rosto, olha só, com o teu suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Mas veja bem, do suor do teu rosto, isso aconteceu depois do pecado. Se Deus está dizendo agora por diante vai ser assim, é porque antes não era. Significa dizer que o plano de Deus não era esse, que você comesse, que você conquistasse por causa do suor. Irmão, deixa eu dizer, Jesus veio restaurar esse plano. É por isso que nós somos herdeiros de Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos curados e sarados. Por quê? Porque conquistamos? Não, porque Ele conquistou. Ou seja, nós temos essas coisas não porque nós conquistamos, mas porque Ele nos deu. Aleluia. Tem gente tentando conquistar o que o Senhor já deu. E tu não precisa conquistar, tu precisa só amadurecer. Deus só quer que você tenha maturidade, irmãos. Tem gente que diz, pastor, mas eu oro e Deus não manda. Sabe por que Deus não manda, irmão? Porque você não suporta a demanda. Se Deus mandar, você não suporta. Tem pessoas querendo, pastor, eu nasci para liderar, eu tenho um dom, Deus, eu sei que Deus tem um chamado para mim. Eu não sei por que esse momento não chega, porque você está em nenhum momento de ser liderado e não aceita. E quem não aceita ser liderado não pode liderar. Quem não aceita ser tratado não pode tratar. Sabe por que Deus não manda? Porque você não aguenta a demanda. Aleluia. Deus é bom, amém? Fecha aspas. Aleluia. A Bíblia continua, irmãos, e ela enfatiza, lá no verso número 11 de Gênesis 1, ele diz, produz a terra vegetação, plantas que deem semente, árvores frutíferas que produzem fruto conforme a sua espécie. Ou seja, está por toda parte, produza, cresça, multiplique, todo o tempo, irmãos. Nós vemos isso, tanto na palavra, como na criação de Deus. Toda árvore boa produz bons frutos. Mateus 7,17. O próprio Jesus vai dizer isso. Mateus, capítulo 7, verso de número 17. Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Ou seja, uma árvore produz. Ou seja, tudo que Deus faz, irmão, Deus faz para produzir. Uma árvore boa produz bons frutos. O fruto, irmãos, não é a causa da vida. O fruto é o seu testemunho. O fruto não é o motivo pelo qual você vive. O fruto é a expressão que existe vida em você. O apóstolo Paulo diz, ei, me mostra a tua fé, sem obras, que eu te mostro a minha fé, através das minhas obras. Não, pastor, porque eu sou cristão, eu creio em Deus, mas não preciso mostrar para ninguém. É a parte daquela música que eu não gosto. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. E todo mundo acha lindo. Às vezes eu canto, irmãos, quando eu estou
ministrando algo a respeito, mas eu sempre gosto de explicar. Se você não precisasse ser reconhecido por ninguém, a Bíblia não dizia que você tem que ser testado e aprovado. A Bíblia não dizia que você tem que ter tutores, até que você tenha maturidade para exercer aquilo que é seu. Aqui já tem grandes pastores, grandes ministros, grandes mestres, grandes evangelistas, grandes profetas. Por que não exerce? Porque não tem maturidade. A gente já consegue ver. É herdeiro, é dono da promessa, vai viver todas essas coisas. Quando? Quando aprender a respeitar, a submeter e aprender com quem foi colocado a ensinar. Você está aqui? Por que isso, pastor? Porque Deus quer que você não só tenha, irmão, mas que você usufrua daquilo que você tem. Se fosse só para ter, se ter fosse alguma coisa, a gente não via tantas pessoas frustradas, tendo muito. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas se suicidaram, sendo filhos de berço de ouro, tendo nascido com tudo. Ter, irmão, não é a garantia de sucesso. Aleluia. Por isso que Deus não se importa simplesmente em dar. Porque Ele tem. Porque Ele não dá? Porque Ele se importa muito mais com você do que com aquilo que Ele pode te dar. Porque Ele pode te dar tudo. Aleluia. O diabo, irmão, não cria escassez. Ele cria conformidade. O que o diabo quer é que você se conforme. O que o diabo quer é que nós se conformemos. Ah, não, mas o Brasil é assim. Não, mas minha igreja é assim. Meu departamento é assim. Minha empresa é assim. Minha família é assim. Qual é a área da tua vida que o diabo já te colocou na conformidade? Enquanto Deus diz, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transforme a vossa mente, se abasteça do que eu tenho para você no céu, que se faça aqui na terra como é no céu. Então que se faça na minha família como é no céu, que se faça na minha empresa como é no céu, que se faça na minha igreja como é no céu, que se faça na vida dos meus filhos como é no céu. Tem pais conformados com a escassez na vida dos filhos, com a preguiça na vida dos filhos. Não, porque hoje o jovem de hoje em dia é assim. Ah, pois lá em casa não é não. Lá em casa vai ser do jeito que a palavra diz. Por quê? Porque eu não me conformo. Não, porque é a era, é o tempo. O tempo pode mudar, irmão, mas a palavra não muda. Não muda. Se acontece na tua casa é porque você está conformado. Não vos conformeis. É tempo de você multiplicar e crescer como pai e como mãe. É tempo de você multiplicar e crescer como marido, como cabeça. Homens que não têm mais posição de casa, que parecem ser filhos das suas esposas. Crescei! Um monte de menino barbado, irmão. Músculo não quer dizer que você é homem. Barba não quer dizer que você é inteligente ou maduro. É preciso crescer. Quando nós falamos de ano de crescimento e multiplicação, é ano de se posicionar. Aleluia. Ah, pastor, mas a mulher sábia edifica a sua casa, mas o homem cabeça faz a mulher sábia. Acabou essa historinha de responsabilizar quem Deus não responsabiliza. Porque quando o jardim desandou, ele não procurou a mulher para culpar, ele procurou o cabeça. Só que moleque coloca a culpa em mulher. E disse, não, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Mas ele disse, Adão, mas eu dei a ordem e foi para você. Mas o restante dessa conversa nós teremos dia 31, na fogueira. 31 de janeiro, fogueira, fogo consumidor, amém? Se eu fosse você, mulher,
fazia uma campanha para esse homem não faltar essa fogueira. Aleluia, vamos continuar aqui a ministração. Aleluia. Veja, irmãos, querer viver na abundância, querer viver no plano perfeito de Deus, não é ser, irmãos, porque esses crentes, esse povo da palavra da fé, acha que pode mandar em Deus. Não, querido. Não é querer ser mais. Ou seja, saber que Deus tem abundantemente para a minha vida não me faz ensoberbecer-se. Pelo contrário, a soberba me faz não usufruir dessas coisas. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Filipenses 4:11. Olha só. Filipenses 4:11. Você está sendo abençoado? Não vos declaro isso por estar necessitado, porque porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo está dizendo, olha gente, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter em abundância e sei padecer necessidade. Por quê? Porque, irmãos, nós podemos viver na abundância, e Deus tem abundância e multiplicação para nós, mas o que Deus quer de nós é que Ele seja o suficiente. Deus não tem problema de vivermos no muito. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a estar contente, porque o meu contentamento não está no muito, está nele. Agora, eu estando contente nele, Ele não tem problema de liberar o muito sobre mim. Aleluia. Deus não tem problema, irmão, de você ter muito. O problema que Deus acha é o muito te ter. Aleluia. Deus não tem problema de você ter muito. O problema é o muito te ter. E Deus cuida com isso. Por isso que o problema, irmão, não é ter dinheiro, não é ter cargo. Porque o povo, você, né? A gente tem uma frase assim, dê poder para a pessoa e você vai saber quem ela é. Não, irmão, o poder não muda ninguém, o poder só dá clareza de quem ela já era. O dinheiro não muda ninguém, ele só potencializa quem a pessoa já é. A Bíblia diz, ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Quem é miserável e morrer, irmão, só promete o que não tem. Pastor, se eu ganhasse na Mega da Virada, o senhor vê. Nós ia comprar aquele prédio, aquela reforma, ia acabar rapidinho. Ia fazer tudo perfeito, porque eu ia ganhar na Mega da Virada. Deus não quer o que você não tem. Deus quer que você seja fiel com aquilo que já está com sua mão. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Mas por que Deus não me dá muito, pastor? Porque Ele sabe que tu não é fiel com pouco. Que se tiver muito, só vai potencializar a tua mão de vaca. Se tu já é murrinha sem ter muito, vai ser mais murrinha tendo muito. Passa no Rio São Francisco, vai e volta, com farinha na mão e a bicha atravessa seca. Mergulhado. Mas pastor, não é assim não. Irmão, está aqui, Lucas 6,38. Olha o que a Bíblia diz. Para você ver que Deus não tem problema não. Ele só está querendo uma liberação, uma certeza. Ele quer moldar o seu coração. Ele diz, olha, dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir, o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Ou seja, na medida que tu é fiel, só que Deus, a medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Você está aqui? Vai recair sobre você. Mas primeiro ele diz, dê e dá-se-vos-á. Não, Senhor, porque se eu ganhar, se eu ter, se eu tiver, se o Senhor me der, eu dou. Deus não te deu nada. Para tu estar cobrando dele te dar alguma coisa? Até o ar, irmão, que nós respiramos, o que botamos para fora, primeiro já botamos para dentro. Nem o ar que você joga para fora, você conquistou. Foi ele que te deu. Talvez você não tenha noção disso, até você precisar de um balão de oxigênio.
Tomara que você nunca precise. Mas se você entender isso, você vai entender. Tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tudo vem de ti. E tudo é para ti. Aleluia. Deus, irmão, sempre tem. E você vai sair daqui com isso na sua cabeça. Você não vai mais se conformar. As pessoas vão dizer, e aí? Está vindo abundante chuva. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9: o que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus nunca prepara pouco, irmão. Ele prepara além da nossa capacidade de entender o que Ele tem para nós. Só que Ele procura os que o amam. E os que o amam, irmão, não busca pelo que Ele tem preparado, o busca pelo que Ele é. Sabe, irmão, eu não vou para a casa da minha mãe após ela me dizer o que ela preparou. Mãe, a senhora fez alguma coisa aí para mim? Fiz não, então não vou não. Isso não é honra, isso não é reconhecimento, isso não é consideração. Agora, porque eu vou, minha mãe já tem preparado. Ela já estava esperando. Tem vez que eu chego lá e diz assim, guardei esse abacaxi para fazer a torta de abacaxi que você gosta. Não é assim, Aline? Mas eu não fui por causa da torta. Só que eu não sabia que tinha torta, mas tinha. Você está aqui? É isso que Deus está dizendo. O que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está esperando pessoas que o busquem em espírito e em verdade, que o busquem não pelo que Ele tem para te dar, mas pelo que Ele é. Irmãos, e buscando a Deus pelo que Ele é impossível você não multiplicar em todas as áreas. Bendito é o fruto do vosso ventre, bendito é o fruto da vossa amassadeira, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. É o que a Bíblia diz. Porque eu não usufruo, pastor. Será que você ama a Deus ou o que Deus pode te dar? Será que você ama a sua igreja ou o cargo que você tem? Aleluia. Deus está nos alinhando. Deus está arando a terra, porque vai crescer tanto, irmão. E quando nós dizemos que é um ano de multiplicação e crescimento, estamos falando isso sobre uma igreja. Entenda uma coisa: quem é a igreja? Diga, sou eu. Se Deus está dizendo é um ano de multiplicação para essa igreja, é um ano de multiplicação para a sua vida. Você precisa pegar isso pela fé. Dizer, meu Deus, se vai multiplicar as finanças, então é a minha finança que vai multiplicar. Porque se vai a finança da igreja vai aumentar, é porque a minha vai aumentar, meu dízimo vai aumentar, minha oferta vai aumentar. Se vai aumentar a multiplicação do servir a Deus na igreja e nas coisas de Deus, é porque o meu tempo vai aumentar. Você tem que pensar, irmão, Deus está falando é sobre você. Ele não está falando sobre paredes, Ele não está falando sobre cadeiras. Aleluia. Pastor, ainda não acredito. Eu consegui concluir a introdução. Vamos ler o que está em Mateus 25, a partir do número 14. Aleluia. Eu estou lendo aqui, acho que na versão King James, né? Ele diz, digo também, verso número 14, que o reino será como o Senhor, que ao sair de viagem, convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e outro 2, e a outro 1 talento, cada um conforme a sua capacidade pessoal. Uau! Deus não muda
o seu padrão. Ele não dá de acordo, irmão, com o que você pede, com o que você quer, mas é com a sua capacidade. Pastor, eu quero gerir muito em Deus, eu quero ter filhos espirituais, eu quero liderar, eu quero ministério. Quem almeja o ministério, boa coisa, almeja. Mas é preciso, antes de receber, ter capacidade de receber. E ele diz, de acordo com a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento, afastou-se. Não existe multiplicação sem conexão. O primeiro aspecto de pessoas que ficam infrutíferas são pessoas que se afastam, pessoas que se isolam na sua própria sabedoria. E o que é que esse que recebeu 1 talento faz? Porque eu tenho um dom. Porque eu tenho um chamado. Porque eu tenho um talento. E afastou-se. E olha o que ele fez. Aleluia. Verso de número 18. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebeu 5 talentos se aproximou do seu senhor, que lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Olha só, irmãos. Ele multiplicou, sim ou não? Ele tinha 5, chegou com mais 5. Houve multiplicação. Deus é um Deus, irmãos, que honra a multiplicação. Deus se alegra com o crescimento. Ele diz: muito bem. Muito bem, vocês eram uma igreja assim, vocês multiplicaram. Vocês só eram 5, vocês agora são 10. Vocês só eram 1, agora vocês são 2. Você está aqui? Servo bom e fiel. Aí vamos aqui para o 24. Ele diz: chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor. E olha só, irmãos, quem não multiplica é bom de desculpa. É bom de explicação. Ele sempre tem uma explicação porque ele não foi para o culto, porque ele não foi para o GC, porque ele não foi para o ensaio, porque ele não foi para o treinamento. Quem não multiplica é excelente em desculpas. E quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Aí ele continua dizendo: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Quem faz isso, irmão? Deus. Deus. E ele diz: por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está. Toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos deveria ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirarei dele o talento que lhe confiei e dar-lhe-ei ao servo que agora está com 10 talentos, pois a quem tem, mais lhe será confiado. Mais lhe será confiado. Deus é um Deus de mais. Você tem servido a Deus, mais lhe será confiado. Você tem honrado ao Senhor com suas finanças, mais será confiado.
Deus é um Deus demais. E aquele, irmãos, que escondeu, aquele que se tem uma falsa humildade, não, assim, né, eu estou aqui, eu não me envolvo, eu não corro riscos, vou para o culto, vou para a igreja, congrego, mas não me envolvo. Aquele servo estava cheio de desculpas, estava tentando convencer o seu senhor, como muitos às vezes tentam convencer na igreja, a sua infrutificação, a sua falta de frutificação, dizendo que isso é zelo. E Deus está dizendo, tu não sabe que eu respondo pelas minhas coisas, eu colho até onde eu não planto? Tua parte é fazer. Tu já não sabendo disso, tu poderia confiar, porque não tem risco. O que é que Deus está dizendo aqui para ele? Ei, meu filho, tu não sabia que eu sou assim? Comigo não tem risco de ter prejuízo. Se eu colho até onde não planto, imagine plantando. Aleluia. Pois quem tem mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Verso 29. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai para fora as trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Irmãos, a Bíblia é muito clara a mostrar que Deus trata infrutificação, ou seja, falta de frutificação com infidelidade. Ele não multiplicou e foi considerado infiel. Você está aqui? Ele roubou? Não. Ele deixou de fazer? Ele fez alguma coisa? Não. Simplesmente ele não fez fazer nada é infidelidade. Fazer nada é infidelidade. Todos aqueles que são nascidos de Deus têm dons e talentos. E a quem é dado, é cobrado. Aleluia. Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quem não frutifica é cortado, mas a misericórdia de Deus aduba. Existe misericórdia, irmãos, para aqueles que não vêm frutificando. Ele diz em João 15:1, eu vou encerrar com isso, porque a gente vai cear. Mas a Bíblia diz, porque para não deixar triste aqueles que vêm paradinhos, mas ainda tem tempo para você. A Bíblia vai dizer em João 15:1, eu sou a videira verdadeira, o meu pai, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Irmãos, é o tempo todo o próprio Cristo falando sobre frutificar, multiplicar, sobre dar resultado. Irmão, crente que não dá resultado de duas uma, ou ele não é crente, ou ele não está de forma nenhuma ligado à videira. Porque é claramente uma consequência de estar ligado é frutificar. Vós igualmente não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará fruto, pois sem mim nada podereis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, esse será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que desejares, e vos será concedido. Rapaz, você está num patamar. Pastor, o que eu pedi é de acordo com tua herança e com tua capacidade de receber. Tudo. E ele diz, verso número 8: o que glorifica meu Pai é que deis fruto em
abundância. O que glorifica o meu Pai é que deis frutos em abundância. É que deis fruto? Não. É em abundância. Abundância é mais do que o suficiente. Não, pastor, é porque o que eu tenho buscado da palavra, eu estou bem na minha casa, eu estou bem no meu trabalho, eu faço meu devocional. Tu está abundando em quem? Se o que tu tem só serve para tu. Quando a coisa transborda, irmão, toca a vida de outros. Quando a coisa é abundante, não é só para você. E ele se alegra quando vocês dão fruto e fruto em abundância. Aleluia. E assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Em Lucas 13:6 e até o 9, a Bíblia vai falar sobre aquele que não frutifica, o dono mandar cortar. E o Senhor diz: deixa que eu adubo por um tempo. Se não frutificar daqui a um ano, aí a gente manda cortar. Quem já ouviu essa passagem? Sabe o que é isso, irmão? A misericórdia de Deus. Mas mesmo a misericórdia tem um prazo. Ele diz: olha, vamos dar um prazo. Se essa pessoa não frutificar, aí a gente corta. Sabe, irmão, adubar, Deus, ele não se alegra em cortar. Ele prefere trabalhar as raízes. Mas há um tempo limite para a improdutividade. A misericórdia aduba, mas a improdutividade contínua provoca o corte. Diga: a improdutividade provoca o corte. Então isso aqui, irmão, não é só uma coisa que se aplica diretamente a você, porque eu creio que cada um aqui tem buscado frutificar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: corte da sua vida o que não frutifica. Corte amizades que não frutifica. Corte ambientes que não frutifica. Você às vezes até dá um prato. Não, pastor, mas assim, a gente não tem que ir, né? A gente não tem que sentar também com os ímpios. Irmãos, você senta uma vez, você senta duas, você vê que não tem frutificado, que você não tem conseguido influenciar, corta. Sabe por quê, irmãos? Porque se você não conseguir fazer uma pessoa frutificar, ela vai impedir você de ser fruto. A Bíblia diz que tem pessoas que estão em meio de espinhos, e os espinhos sufocam a boa semente. Aleluia. Essa palavra aqui, irmão, ela não veio como uma palavra para animar o teu 2026. Eu não sou animador de plateia. Se eu fosse, eu estaria palestrando e provavelmente estaria ganhando muito mais, financeiramente falando. Mas o que eu ganho no Senhor, irmão, dinheiro nenhum paga. Aleluia. Você está aqui? Mas eu sei que o Senhor pode me honrar, pode te honrar. Ele tem o melhor para nós. Deus não tem o problema de enriquecer essa igreja. Por quê, pastor? Porque Deus tem projetos que precisam ser financiados. E homens e mulheres de Deus que tem um coração nele vai financiar. Eu quero estar nesse grupo. E é por isso, irmão, que eu posso não ter muito, mas o que eu tenho eu dou ao Senhor. Aleluia. Deus não quer o que você tem, Ele quer a sua vida, o seu coração. Eu queria saber se existe aqui alguém. Vamos ficar de pé. Convido você a orar. Você foi abençoado por essa palavra? Fecha os teus olhos. Aleluia. Declara assim: Senhor Jesus, eu sou a boa terra. Eu recebi a semente da tua palavra, e eu declaro que ela vai frutificar em mim. Eu vou me esforçar, e esse ano será um ano de multiplicação na minha vida, na minha casa, na minha igreja, na minha saúde, nas minhas finanças. Diga: Senhor,
multiplica minhas conexões, multiplica a minha visão, o meu ministério, porque eu quero viver os teus planos nessa terra. Amém. Assim seja, em nome de Jesus. Existe alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou por algum motivo está afastado e deseja fazer essa aliança com o Senhor essa noite, e não só ouvir as palavras de Deus, mas ter uma aliança com aquele que frutifica ela na tua vida? Se você é essa pessoa, querido, levanta a sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém? Só levanta a sua mão e diz: eu quero aceitar Jesus. Você não está aceitando o pastor a uma igreja, querido. Pastor, por que a gente tem que levantar a mão? Por que a gente tem que ir aí à frente? Se eu já estou aqui, no meu coração eu já tenho. Porque Jesus, irmãos, Ele se expôs em uma cruz por você. E Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Ele não confessou você escondido, Ele confessou você apregado em uma cruz. Você não está sendo convidado a ser apregado em uma cruz, irmãos. Você está sendo convidado a admitir que Jesus é o seu Senhor e o único suficiente Salvador. E eu vou perguntar mais uma vez. Você que está pensando, talvez depois, irmãos. Talvez depois, pastor. Irmão, talvez você não tenha outro talvez. Essa é a sua oportunidade. Se essa pessoa está aqui, levante sua mão e eu vou orar por você. Está aberta a oportunidade. Tem alguém? Está afastado e precisa renovar os votos com o Senhor? Levante sua mão. Amém. Espero que todos já tenham sido salvos pelo Senhor. Nesse momento, ainda de pé, eu convido você a se preparar para que a gente possa cear. Amém? Todos pegaram cálice? Quem não pegou, levanta a mão assim, o diácono vai entregar. Só deixa a sua mão levantada, para o diácono te enxergar e te entregar um cálice. Obrigado. Aleluia.
Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo de número 11, verso de número 23. A Bíblia diz, verso de número 23 ao 26: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da aliança no meu sangue. Façam isto em sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Então, irmãos, imagine que agora nós vamos fazer um ato de fé que o próprio Jesus praticou depois de Cristo e que Ele estabeleceu. O apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios 11 está fazendo novamente e replicando e dizendo: nós devemos fazer isso até que Ele venha. Imagine, irmãos, nós estamos fazendo algo que o nosso Senhor fez na noite em que foi traído. Esse é um momento de reflexão profunda. Esse é um momento de olharmos para dentro de nós, para aquilo que nós cremos. Esse é um momento de analisarmos, e a Bíblia diz que nós devemos, nesse momento, fazer uma análise de nós mesmos. Aleluia. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Não é um momento de você examinar a vida do outro, é um momento de você analisar a sua própria vida. É um momento de aliança seu com o Senhor. A Santa Ceia nos lembra o sacrifício de Jesus, nos chama a uma vida de santidade, uma comunhão com Deus. Nós éramos presos, irmãos, ao pecado, e o Senhor nos libertou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Estamos sendo amadurecidos para ainda nessa vida usufruir dos planos dele. Você aprendeu isso essa noite? Esses dois elementos você pode preparar agora. O pão, que simboliza o corpo de Cristo, que foi moído, esmagado, açoitado, ferido. Sabe, querido, esse pão, ele vai ser mastigado. Seus dentinhos vão mastigar esse pão, irmão. E nesse momento você se lembre: Jesus foi mastigado por mim e por você. Ele foi ferido por mim e por você. O corpo dele sofreu dores, para que hoje o nosso corpo pudesse ser curado, para que um dia nós pudéssemos ser renovados e transformados. Assim também, o suco que está aqui representa o sangue de Jesus, que desceu na cruz. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz: se você pecou, analise a você mesmo, e lembre-se que Jesus é misericordioso para lhe perdoar os pecados. É um momento de você: pastor, errei, não vou cear. Não, irmão, vá, ceie e não peques mais. Não erre mais naquilo que você errou. Não é o suco que limpa você. Não, estou ceando, estou livre do pecado que eu cometi. Não. O que te limpa é o sangue de Jesus. Mas você não pode se desfazer desse sangue. É preciso você ter essa consciência. Porque a Bíblia diz que quem come e bebe indignamente está trazendo juízo para si mesmo. Não faça isso sem dignidade, sem entender o que você está fazendo. Mas se você entende, irmãos, faça isso
de todo o seu coração. Eu quero te dar um minutinho para você fechar os seus olhos, para você refletir em si mesmo, você fazer a sua oração, e após juntos nós vamos orar pelo pão e pelo cálice e vamos cear, amém? Aleluia, aleluia. Como já foi dito, Pai, aqui nessa noite, é com grande comoção e certeza e cuidado, Pai, que nós te recebemos, Pai. Nós te consagramos o pão que foi partido naquela noite, e em memória de Ti, nós o santificamos e o abençoamos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Esse é o Teu sangue, Pai. O Teu sangue, Senhor, que foi derramado naquela cruz. E o Senhor disse que nós deveríamos fazer como um memorial, lembrando não só hoje, mas todos os dias, o sangue que foi derramado naquela cruz. Te agradecemos, Senhor, porque as Tuas misericórdias são renovadas todos os dias por nós. Esse é o Teu sangue e fazemos isso, Pai, em memória de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Assim como eles fizeram naquele dia, nós vamos fazer nesse momento. Todos juntos vamos comer do pão. Todos juntos vamos beber do suco. Até que o Senhor venha, Pai, nós se alegraremos em Ti. Obrigado, Jesus. Você pode se alegrar. Obrigado, Senhor. Aleluia. Se alegre, querido. Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Eu sempre vou perseverar. Sempre vou perseverar em fazer Tua vontade. Viverei Tuas promessas, eu sei. Eu viverei Tuas promessas. Eu sei. Eu não vou retroceder. E eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Minha vida está em Deus. Nele vivo pela fé. Nele eu vivo pela fé.
De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, e nada vai me parar. Vou avançando. Essa é minha vitória. Oh! Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, querido, Deus é bom, amém? Você pode sentar um minuto. Antes mesmo de ir para os avisos, ainda quero compartilhar com você um feedback da obra, de como estamos nos avanços. Essa semana, querido, nós vamos entrar em algumas fases de acabamento, mas temos alguns processos, né? A gente já conseguiu a concretagem do palco. Para você ter uma ideia, irmão, somente a parte de concreto a gente comprou na Polimix, custou R$3.200 a parte do concreto, né? Fora ferragem. Então foi feito de fato algo com muita excelência, com muito cuidado e segurança, né? E eu creio mesmo, irmãos, que naquele lugar muitas vidas serão alcançadas para Jesus. Nós já podemos ver aqueles cultos cheios de vida, cheios de pessoas. Vai ter espaço para um momento como esse, você correr no Espírito, você comemorar, amém? Porque o povo mais feliz dessa terra é a igreja. O povo mais feliz dessa terra é os cristãos, amém, querido? Nós temos motivo para se alegrar de verdade. E eu posso te dizer, essa semana nós vamos começar aquela parede, né? Vamos levantar aquela parede de fundo também, de palco. E a gente está precisando de blocos, né? Então, se você deseja ofertar, o Pix da oferta especial está aqui. Tanto você pode ofertar assim, como você pode, pastor, eu queria passar um cartão, eu queria dividir, né? Eu queria comprar um milheiro, dividir no cartão. Tem como? Tem. A gente passa para você os materiais de construção que a gente está pegando, e você pode fazer a compra diretamente lá e pedir para entregar, amém? Então assim, faça da forma que você sentir no coração. Você pode procurar o Edson. Faz assim, Edson, assim, ó, olha para trás aí, ó, tá vendo aquele pequenininho ali, ó? Pronto, ele é um dos tesoureiros da igreja. Você pode procurar Edson e ele vai estar também te instruindo melhor acerca disso. Mas se você quiser ofertar algum valor, você pode estar colocando nesse Pix de oferta especial, amém? Nesse momento, queridos, eu quero de fato tirar uma oferta especial, já não para a parte de construção em si, mas para uma fase de acabamento importante, que é a fase de carpete e iluminação do palco. Para você ter uma ideia, né, lá o palco ele vai dar uns 5 desses aqui no tamanho, né? E a iluminação também que a gente tem não comporta. Então, para as transmissões, para um ambiente de culto, nós precisamos de uma iluminação cênica, assim por dizer, mais adequada, né? Não é uma iluminação tão em conta assim, vamos dizer, né? Mas nada que está fora da nossa capacidade. Muito mais o Senhor já fez, amém? Então, eu creio que só nessa fase de iluminação nós vamos gastar inicialmente aí uns R$20.000 nesse processo de iluminação e de carpete que a gente precisa fazer. Então essa oferta especial hoje, ela vai ser direcionada para essa parte de acabamento, amém? Então a oferta é aqui. Se você quiser fazer em dinheiro, em espécie, cadê os diáconos com os envelopes? Nós temos um envelopezinho azul, né? Você pode estar colocando sua oferta nele, né? E a gente vai estar direcionando especificamente para esse motivo. É só você levantar a sua mão e a pessoa e o diácono vai lhe entregar um envelope, amém? Só deixar a sua mão levantada.
Para estimular um pouco você, eu não sabia, fiquei sabendo porque fui assistir, me falaram, eu já ia assistir o culto de Petrolina, mas hoje lá na Santa Ceia, você sabe que Petrolina tem 4 cultos, eles também fazem ofertas especiais lá, para fins especiais, e Petrolina também hoje levantou uma oferta para a nossa construção, amém? Então os 4 cultos de Petrolina hoje, né, a gente teve essa boa surpresa, né, de ver as ofertas sendo direcionadas para cá, e nós já temos no que usar, amém? Quanto é? Nem sei quanto é, mas eu sei que já está comprometido, a gente tem muito a fazer para a glória do Senhor, amém, queridos? Então isso é para te alegrar mesmo, porque a gente sabe que a gente está, irmãos, com um ministério que vê muito mais o reino do que a si próprio, né? Eu sou honrado e sou feliz por fazer parte do Ministério Verbo da Vida, de estar debaixo da liderança do pastor Edilson Mísia, pastor Diego. Eles são sensacionais, né? São pessoas de Deus. Eu honro a vida deles, honro a vida do nosso apóstolo Guto, que diretamente, né, já ofertou, que como ministério já ofertou. Então eles estão com expectativas. E já aproveito esse momento para dizer que nossa inauguração vai ser dia 25 de dezembro, né? Coloca o cartaz aqui. Oh, desculpa, de janeiro, irmão. 25 de janeiro. Cadê o cartaz? Tá lá? O calendário. Vou aproveitar logo, já vou de tabela dar os avisos, né? Olha só. Aqui está nosso calendário, né? Então, hoje foi o culto de Santa Ceia, próxima quinta culto, domingo que vem culto, terça-feira, dia 13, vai ter o Cine Mulheres, né? A Aline vai estar divulgando, vai ter um momento com as mulheres, ela vai estar explicando melhor na quinta-feira, então você já se programa, dia 13, dia 15 culto, dia 17, GC. Quem aqui vai fazer parte desses grupos de conexão? GC começa no terceiro sábado, dia 17. Todo terceiro sábado de cada mês é dia de conexão também. Culto depois, dia 24, consagração e treinamento dos voluntários. Se você serve nessa igreja, se você já é voluntário nessa igreja, ou quer servir, você já está convocado para esse culto de consagração, amém? Vai ser dia 24 de janeiro. E dia 25, inauguração do novo templo, com o pastor Edilson Mísia, presente com a gente. Vai ser céu na terra, amém, queridos? Então é isso, dia 29 culto, e dia 31, homens feitos, sou consumidor. Vai ter nossa fogueira, e eu vou continuar aquele assunto que eu comecei a abordar aqui, amém? Vai ser céu na terra, e a gente tem muitos testemunhos, irmãos, de casamentos e famílias restauradas e melhoradas, né? Alguns se acham, né? Eu sou o homão, pastor, não preciso disso não, né? Vai lá que nós jogamos tudo dentro da fogueira, amém? É dia 31, homens feitos. Então, nesse momento, irmão, nós vamos ofertar com alegria para essa causa específica, amém? Mas deixa eu orar pela semente. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus por essas sementes, Senhor. Eu declaro chegando essa iluminação, chegando o carpete, chegando tudo com excelência, Senhor, porque tudo é para honra e glória do teu nome, amém e amém. Faz isso. Teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou. Fique de pé. A nova fase eu estou vivendo, melhorando eu estou. a tua palavra me ensinou que o final é bem melhor que o começo. O que poderá me parar? Maior é o que está em mim. As coisas tentaram me distrair. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Declare: um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente,
Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente. Declare isso, só vai melhorar, só vai melhorar, só vai. Eu não vou parar, só vai melhorar, só vai, só vai. Só vai melhorar. Aleluia. Nós temos um vídeo aí sobre o evangelismo que vai ter. Tá preparado aí na mídia? Tem aí? Tem não? Cadê a Adriana? Vem cá, Adriana, vem dar o comunicado aqui pro povo. Pois é, gente, tem muita programação mesmo. Fica ligado, deixa ela vir falar. Uma salva de palmas para essa Adrianinha. Olá pessoal, boa noite. Graça e paz a todos. Hoje nós começamos realmente a oficializar, né, que no dia 10, eu e alguns irmãos que já estamos com um grupo formado, né, para evangelizar, cumprir o ID do Senhor, na verdade, né? Porque nós queremos alcançar mais pessoas, que esse realmente é o chamado de todos. Então, no dia 10, às 15 horas, estaremos reunidos no novo prédio. Vai ter um momento de consagração e depois sairemos nos bairros do entorno para levar uma palavra, né? A palavra que gera vida, e também para anunciar a inauguração da nossa igreja. Então, todos aqueles que quiserem participar conosco estejam convidados. Nós também estamos arrecadando café, quem quiser doar café para esse dia, que nós vamos entregar junto com o convite para as pessoas. Negócio chique, né? Acaba recebe um café e um convite. Amém, queridos. Vamos orar. Você foi abençoado. Compartilhe essa mensagem, amém? Eu vou pedir para a mídia fazer um cortezinho, deixar só a partezinha da mensagem, para que fique compacta e você compartilhe, para que pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus, por cada filho teu, Pai, que entrou por essas portas essa noite. O Senhor conhece a mente, conhece o coração, e eu declaro que a paz que excede todo entendimento reine em vossas mentes, em vossos corações. Eu declaro, Senhor, a tua mão aberta, trazendo chuva, provisão sobrenatural, extraordinária e incomum na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Vai na paz do Senhor, tenha uma semana abençoada.